Olá! Sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Sabe aquele momento em que você percebe que tudo o que acreditava ser real era apenas uma ilusão cuidadosamente construída? Meu nome é Jennifer Parker, e o dia do aniversário do meu marido foi o dia em que minha vida mudou para sempre. Mas não da forma como ele esperava. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você está casada há 15 anos com alguém, você acha que conhece essa pessoa. Cada hábito, cada expressão, cada silêncio. Mas às vezes, a pessoa que dorme ao seu lado todas as noites é um completo estranho. E eu estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Amanhã começou como qualquer outra manhã de sábado. O sol entrava pela janela do quarto, iluminando as paredes brancas da nossa casa em Portland. Acordei cedo, como sempre faço, e preparei café. O aroma forte tomou conta da cozinha enquanto eu observava o jardim lá fora, onde as flores que eu mesma plantei desabrochavam em cores vibrantes. Era 28 de setembro, o aniversário de 42 anos de Nathan Parker, meu marido. Durante anos, eu havia planejado festas para ele. Jantares íntimos, reuniões com amigos, até aquela vez em que organizei uma surpresa com toda a família dele vindo de diferentes estados. Nathan sempre adorou ser o centro das atenções, e eu sempre fiz questão de que ele se sentisse especial. Afinal, era isso que esposas faziam, certo? Era isso que eu acreditava. Mas naquele ano, algo estava diferente. Nas últimas semanas, Nathan tinha se tornado distante. Não era apenas a falta de conversa ou os jantares em silêncio. Era algo mais profundo, como se ele estivesse mentalmente ausente, mesmo quando estava fisicamente presente. Ele chegava tarde do escritório, passava horas no celular e sempre tinha uma desculpa pronta quando eu perguntava sobre o seu dia. Eu tentei ignorar. Tentei acreditar que era apenas estresse do trabalho. Nathan era advogado corporativo e o escritório dele estava lidando com um caso grande. Pelo menos era o que ele dizia. Mas aquela sensação no fundo do estômago, aquela voz interior que grita quando algo está errado, não me deixava em paz. Naquela manhã, enquanto tomava meu café, olhei para o calendário na geladeira. Tinha marcado aniversário do Nathan com um coração desenhado ao lado. Que ingênua eu era! Ele desceu as escadas por volta das 9 da manhã, já vestido com uma camisa social azul marinho e calças de alfaiataria. Parecia pronto para sair, o que me surpreendeu. Normalmente, nos finais de semana, Nathan ficava de pijama até o meio-dia. Bom dia, disse eu, forçando um sorriso. Feliz aniversário. Ele mal olhou para mim. Obrigado. Sua voz era fria, mecânica. Não havia calor, não havia afeto. Era como se eu fosse uma estranha cumprimentando-o na rua. Você vai sair? Perguntei, tentando soar casual, embora o meu coração já tivesse acelerado. Sim, tenho algumas coisas para resolver. Ele pegou as chaves do carro que estavam sobre a bancada da cozinha, evitando o meu olhar. Mas é seu aniversário! Insisti, a voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Pensei que pudéssemos passar o dia juntos, talvez almoçar fora ou... Jennifer, ele me interrompeu, finalmente olhando para mim. Seus olhos estavam vazios, como se toda a emoção tivesse sido drenada dele. Não precisa fazer nada. Eu preciso de espaço hoje. Espaço. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um alarme. Quando um marido pede espaço, raramente é algo bom. Mas eu ainda tentava me agarrar à esperança de que tudo ficaria bem, de que era apenas uma fase. Tá bom, murmurei, baixando o olhar para minha xícara de café. Só... volta logo, ok? Ele não respondeu. Apenas saiu pela porta, deixando um silêncio ensurdecedor para trás. Passei as horas seguintes tentando me ocupar,
Limpei a casa, organizei as prateleiras, até comecei a preparar o bolo de chocolate que Nathan sempre adorava. Mas a cada minuto que passava, aquela sensação de desconforto crescia dentro de mim, como uma sombra que se alonga ao entardecer. Por volta das 3 da tarde, meu celular tocou. Era Nathan. Jennifer, preciso que você venha até o escritório, ele disse, sem qualquer preâmbulo. O escritório? Por quê? Tá tudo bem? Só venha, é importante. E desligou. Meu coração disparou. Algo definitivamente estava errado. Nathan nunca foi de jogar conversa fora, mas aquele tom seco, quase urgente, me deixou com um nó no estômago. Peguei minhas chaves, coloquei uma jaqueta e saí de casa dirigindo pelo caminho familiar até o centro de Portland, onde ficava o escritório de advocacia onde ele trabalhava. O prédio era imponente, todo de vidro e aço, refletindo o céu nublado daquela tarde de outono. Entrei no saguão, cumprimentei a recepcionista com um aceno nervoso e subi até o 12º andar, onde ficava a sala de Nathan. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar e entrei. Nathan estava sentado atrás da sua mesa de mogano, as mãos cruzadas sobre uma pasta de documentos, mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, em pé, estava um homem que eu não conhecia, um advogado, pelo jeito, com terno cinza e uma expressão neutra e profissional. Jennifer, ele começou, sem se levantar, sem me cumprimentar. Sente-se. Olhei para ele, depois para o homem, e senti meu estômago revirar. Algo estava muito, muito errado. O que está acontecendo? Perguntei, minha voz tremendo levemente. Eu suspirei, como se estivesse cansado de algo que ainda nem tinha começado. Ele empurrou a pasta de documentos na minha direção. Quero o divórcio. As palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Por um momento não consegui processar o que ele havia dito. Divórcio. Ele estava pedindo o divórcio. No dia do aniversário dele. No escritório dele. Com um advogado como testemunha. O quê? Foi tudo que consegui dizer, minha voz saindo como um sussurro incrédulo. Você ouviu, ele disse, sua voz fria e calculista. Já tomei minha decisão, não adianta discutir. Os papéis estão aqui. Só preciso que você assine. Meu mundo inteiro desmoronou naquele instante. 15 anos de casamento, 15 anos de dedicação, de amor, de sacrifícios. E ele estava me descartando como se eu fosse um contrato vencido. Nathan, minha voz falhou, mas eu forcei as palavras a saírem. Por quê? O que eu fiz? Podemos conversar sobre isso, podemos... Não há nada para conversar. Ele me cortou, impaciente. Minha decisão está tomada. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Lágrimas arderam nos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Não na frente dele. Não na frente daquele homem desconhecido que me observava com uma expressão indiferente. Você está fazendo isso no seu aniversário? Perguntei, incrédula. Você me chamou aqui, no seu aniversário, para me pedir o divórcio? Ele não mostrou qualquer remorso. Quanto mais rápido resolvermos, melhor para os dois. Olhei para os documentos sobre a mesa, minha visão embaçada pelas lágrimas que eu tentava conter. Minha mente estava em branco, incapaz de processar a crueldade do que estava acontecendo. O advogado estendeu uma caneta na minha direção. Senhora Parker, se puder assinar aqui e aqui. Eu olhei para aquela caneta como se fosse uma arma. Cada fibra do meu ser gritava para eu não assinar, para eu não aceitar aquilo. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim, a parte exausta, a parte que já estava cansada de lutar sozinha por um casamento que claramente só existia para mim, queria acabar com tudo de uma vez. Peguei a caneta com mãos trêmulas. Olhei para Nathan, esperando ver ao menos um sinal de hesitação, de arrependimento. Mas seus olhos estavam vazios. Faça o que tem de fazer, ele disse friamente. E então, naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Mas não foi o meu espírito. Foi a ilusão que eu havia carregado por anos. A ilusão de que Nathan me amava, de que nosso casamento significava alguma coisa. Abaixei a caneta sobre o papel, prestes a assinar,
quando ouvi passos ecoando no corredor lá fora. Nathan ouviu também. Ele franziu a testa, virando-se em direção à porta. E então, a porta se abriu. E a pessoa que entrou pela porta fez Nathan empalidecer na hora. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A pessoa que entrou pela porta era a última que eu esperava ver naquele momento. Era Margaret Cole, a sócia sênior do escritório de advocacia onde Nathan trabalhava. Margaret tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados em um coque elegante e usava um terno preto impecável que gritava autoridade. Ela era conhecida por ser implacável nos tribunais e ainda mais rigorosa dentro do escritório. Ninguém ousava desafiá-la. Mas o que me surpreendeu não foi apenas a presença dela, foi a expressão no rosto do Nathan. Ele estava pálido, completamente pálido, como se tivesse visto um fantasma. Margaret, Nathan disse, sua voz saindo trêmula pela primeira vez desde que eu havia chegado. Ele se levantou rapidamente, quase derrubando a cadeira. Eu não esperava você aqui hoje. Claro que você não esperava, ela disse, sua voz cortante como uma lâmina. Afinal, você não imaginou que eu descobriria o que você anda fazendo, não é mesmo, Nathan? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Nathan abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele parecia estar tentando formular uma desculpa ou uma explicação, qualquer coisa que pudesse salvá-lo daquela situação. Mas Margaret não lhe deu essa chance. Ela caminhou até a mesa dele com passos firmes e colocou uma pasta marrom sobre os documentos de divórcio que estavam ali. O som do impacto ecoou na sala como um martelo. Jennifer, ela disse, olhando diretamente para mim agora. Sua voz suavizou levemente, mas ainda mantinha aquele tom autoritário. Acredito que você não saiba de tudo o que está acontecendo aqui, e acho que merece saber antes de assinar qualquer coisa. Olhei para ela, confusa, depois para Nathan. Ele estava imóvel, os olhos fixos em Margaret como se estivesse calculando cada movimento seguinte. Do que você está falando? Perguntei, minha voz ainda fraca, mas agora também carregada de curiosidade. Margaret abriu a pasta e retirou vários documentos. Ela os espalhou sobre a mesa, bem na minha frente. Eram extratos bancários, e-mails impressos, fotografias. Seu marido, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado, tem usado recursos do escritório para fins pessoais há meses. Transferências não autorizadas, despesas fraudulentas, tudo documentado aqui. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei para Nathan, esperando que ele negasse, que explicasse, que fizesse qualquer coisa, mas ele permaneceu em silêncio, o rosto ainda pálido, os lábios apertados numa linha fina. Margaret continuou, implacável. Além disso, ele tem um relacionamento extraconjugal com uma das assistentes júnior do escritório, uma jovem de 26 anos chamada Rachel Stevens. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Relacionamento extraconjugal. Rachel Stevens. O nome ecoou na minha mente como se tentasse se encaixar em algum lugar, mas eu não conseguia processar. Tudo estava acontecendo rápido demais. Isso não é verdade. Nathan finalmente conseguiu falar, sua voz saindo desesperada. Margaret, você está distorcendo os fatos. Eu posso explicar. Mas você não vai. Explicar o quê, Nathan? Margaret o cortou, sua voz subindo levemente. Explicar as transferências de $50 mil para uma conta offshore? Explicar as viagens para Seattle que você registrou como reuniões com clientes, quando na verdade estava levando sua amante para hotéis de luxo? Ou talvez você queira explicar os e-mails onde você prometeu a ela que se divorciaria da sua esposa até o final do ano? Meu mundo desabou novamente, mas dessa vez de uma forma diferente. Não era apenas tristeza ou dor, era fúria. Uma fúria ardente que começou a queimar no fundo do meu peito e se espalhou por todo o meu corpo. Peguei um dos e-mails que Margaret havia colocado sobre a mesa e comecei a ler. As palavras saltavam da página como facas afiadas. Rachel, querida, sei que tem sido difícil esperar, mas prometo que logo estaremos juntos. Jennifer não significa nada para mim. Ela é apenas um obstáculo que preciso remover.
Até o Natal, estarei livre e poderemos começar nossa vida juntos. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava aquele papel. Lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. Nathan, minha voz saiu baixa, mas firme. Levantei os olhos para ele e pela primeira vez naquela tarde eu ouvi pelo que ele realmente era. Um mentiroso, um manipulador, um covarde. Você me trouxe aqui, no seu aniversário, para me forçar a assinar o divórcio enquanto está roubando dinheiro do seu próprio escritório e traindo-me com alguém jovem o suficiente para ser sua filha? Ele não respondeu, apenas desviou o olhar, incapaz de me encarar. Margaret cruzou os braços, observando a cena com uma expressão que misturava satisfação e desprezo. Jennifer, o motivo pelo qual ele está com tanta pressa para se divorciar de você não tem nada a ver com seguir em frente ou qualquer desculpa patética que ele tenha dado. Ele precisa se livrar de você antes que as autoridades descubram o que ele fez. Ele acha que, estando divorciado, poderá proteger os bens que roubou e colocá-los no nome de Rachel. Meu estômago revirou. Tudo fazia sentido agora. A frieza, a urgência, a forma como ele me tratou naquela manhã. Eu era apenas um obstáculo no caminho dele, um detalhe inconveniente que precisava ser resolvido. Mas ele não contava com uma coisa, Margaret disse, um leve sorriso se formando em seus lábios. Eu descobri tudo antes que ele pudesse executar seu plano. Olhei para ela, ainda tentando processar tudo. Como você descobriu? Uma das contadoras do escritório notou inconsistências nos relatórios financeiros de Nathan. Ela me trouxe as informações há 2 semanas e desde então venho investigando. Contratei um investigador particular que confirmou o caso extraconjugal e rastreou as transações fraudulentas. Tudo está documentado e será entregue às autoridades competentes. Nathan finalmente explodiu. Você não pode fazer isso! Você não tem provas suficientes! Margaret riu, um som seco e sem humor. Não tenho provas? Nathan, tenho evidências suficientes para arruinar você completamente. Você será processado criminalmente por apropriação indébita, fraude financeira e uso indevido de recursos corporativos. Além disso, vou garantir que você seja desligado do escritório imediatamente e que sua licença para advogar seja revogada. O rosto de Nathan ficou ainda mais pálido se isso fosse possível. Ele cambaleou levemente, segurando-se na mesa para não cair. Olhei para ele, para aquele homem que eu havia amado por 15 anos e não senti nada além de repulsa. Ele me havia usado, me enganado e planejado me descartar como se eu fosse lixo. Jennifer, Margaret disse, voltando sua atenção para mim, não assine esses papéis, não ainda. Você precisa de um advogado próprio, alguém que defenda seus interesses. Com base no que eu descobri, você tem direito a uma parte significativa dos bens de Nathan, especialmente considerando o que ele fez. E mais importante, você precisa se proteger das consequências das ações dele. Respirei fundo, tentando organizar os meus pensamentos. Tudo estava acontecendo tão rápido, mas uma coisa estava clara. Eu não seria mais a vítima passiva dessa história. Obrigada, eu disse para Margaret, minha voz finalmente encontrando força. Obrigada por me contar a verdade. Ela assentiu. Você merecia saber e merece muito mais do que isso. Virei para Nathan, que ainda estava em pé, parecendo um homem derrotado. Você realmente achou que conseguiria fazer isso comigo? Que eu simplesmente assinaria esses papéis e desapareceria da sua vida sem questionar nada? Ele não respondeu. Apenas olhou para o chão, as mãos tremendo levemente. Você não é o homem que eu pensei que conhecia. Continuei, com a voz firme agora. Você é um mentiroso, um lissandro, um traidor. E eu juro que você vai pagar por tudo o que você fez. Peguei minha bolsa e me levantei. O advogado que estava ao lado de Nathan permaneceu em silêncio o tempo todo, claramente incomodado com tudo o que estava testemunhando. Vou embora agora, eu disse, olhando para Margaret, mas vou procurar um advogado, como você sugeriu, e vou lutar por tudo que é meu por direito. Margaret sorriu, um sorriso genuíno dessa vez.
Faça isso, e se precisar de indicações, posso ajudá-la. Conheço os melhores advogados de família da cidade. Obrigada, repeti, e então olhei para Nathan por uma última vez. Feliz aniversário, Nathan! Espero que aproveite, porque esse foi o último que você comemorou como um homem livre. Saí daquela sala com a cabeça erguida, deixando para trás o homem que havia destruído meu casamento e quase destruído minha vida. Mas eu não estava mais quebrada. Eu estava furiosa, determinada e pronta para lutar. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvindo o eco dos meus passos sobre o piso de mármore, senti algo que não havia sentido em semanas. Esperança. Margaret me havia dado uma segunda chance, uma chance de recomeçar, de me reerguer, de provar que eu era mais forte do que Nathan jamais imaginou, e eu não ia desperdiçá-la. Cheguei ao elevador e apertei o botão, esperando as portas se abrirem. Enquanto esperava, olhei pela janela do corredor. A cidade de Portland se estendia lá fora, vasta e cheia de possibilidades. Minha vida estava prestes a mudar, mas dessa vez seria nos meus termos. As portas do elevador se abriram e eu entrei. Enquanto descia, senti uma mistura de emoções. Tristeza pelo que havia perdido, raiva pelo que Nathan havia feito, mas também uma estranha sensação de alívio, porque agora, finalmente, eu sabia a verdade, e com a verdade vinha o poder de reconstruir minha vida. Quando saí do prédio e respirei o ar fresco da tarde, soube que o pior havia ficado para trás. O caminho à frente seria difícil, mas eu estava pronta. E Nathan? Ele teria que enfrentar as consequências de suas escolhas, sozinho. Dirigi de volta para casa em completo silêncio. Nem mesmo liguei o rádio. Minha mente estava processando tudo o que havia acontecido naquela sala. Cada palavra que Margaret havia dito, cada expressão no rosto de Nathan quando ele percebeu que seu mundo estava desmoronando. Quando estacionei na garagem da nossa casa, ou melhor, da minha casa, olhei para o volante por alguns minutos, apenas respirando. Dentro de mim havia um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, alívio, medo do que viria a seguir. Mas acima de tudo havia determinação. Entrei em casa e fui direto para o meu quarto. Abri o closet de Nathan e comecei a jogar suas roupas no chão. Ternos caros, camisas italianas, sapatos de couro importados, tudo foi parar no meio do quarto em uma pilha desorganizada. Eu não estava sendo racional naquele momento, mas também não me importava. Ele havia me humilhado. Havia planejado me descartar como se eu fosse nada, e agora ele pagaria por isso. Depois de esvaziar a metade do closet dele, parei. Minhas mãos tremiam, meu peito subia e descia rapidamente. Sentei-me na beira da cama e deixei as lágrimas finalmente caírem. Não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de purificação, como se meu corpo tivesse expulsando todo o veneno que Nathan havia deixado dentro de mim ao longo dos anos. Chorei por cerca de 10 minutos. Então, limpei o rosto, levantei-me e fui até meu escritório. Se Margaret estava certa, e eu não tinha motivos para duvidar dela, eu precisava agir rápido. Precisava proteger meus bens, minha reputação e garantir que Nathan não conseguisse me prejudicar ainda mais. Sentei-me na frente do computador e comecei a pesquisar advogados especializados em divórcio em Portland. Margaret havia se oferecido para me indicar alguém, mas eu queria fazer minha própria pesquisa primeiro. Queria ter controle sobre cada decisão daquele momento em diante. Depois de 1 hora navegando por sites e lendo avaliações, encontrei um nome que aparecia repetidamente: Catherine Mills. Ela era conhecida por ser agressiva, meticulosa e implacável nos tribunais. Seu escritório estava localizado no centro da cidade e, segundo as avaliações online, ela tinha um histórico impressionante de vitórias em casos de divórcio complicados. Anotei o número dela e respirei fundo antes de discar. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz profissional atendesse. Escritório da doutora Catherine Mills, boa tarde. Boa tarde, respondi tentando manter minha voz firme. Meu nome é Jennifer Parker e eu preciso de representação legal urgente em um caso de divórcio. Um momento, por favor. Fui colocada em espera, ouvindo música clássica suave.
Enquanto esperava, meu coração batia acelerado. Estava realmente fazendo isso. Estava realmente tomando as rédeas da minha vida. Senhora Parker, aqui é Catherine Mills. Entendo que você precisa de assistência legal? Sim, respondi. Então despejei tudo. Contei sobre Nathan, sobre a forma como ele me convocou no escritório, sobre os documentos de divórcio e, finalmente, sobre a revelação de Margaret Cole, a fraude, o caso extraconjugal, tudo. Catherine ouviu em silêncio, fazendo algumas perguntas pontuais aqui e ali. Quando terminei, ela suspirou levemente. Senhora Parker, seu caso é mais complexo que um divórcio comum, mas é exatamente o tipo de situação que o meu escritório está equipado para lidar. Precisaremos agir rápido para proteger seus ativos e garantir que seu marido não consiga esconder nada antes do processo legal começar. O que eu preciso fazer? Perguntei, segurando o telefone com força. Primeiro, preciso que você venha ao meu escritório amanhã pela manhã. Vamos revisar todos os documentos financeiros que você tiver, extratos bancários, declarações de imposto de renda, registros de propriedade, tudo. Segundo, não assine absolutamente nada que seu marido lhe apresente. E terceiro, evite qualquer contato direto com ele. Se ele tentar falar com você, direcione-o para mim. Anotei tudo mentalmente. Entendido. Ótimo. Então posso agendar uma reunião para você amanhã às 9 da manhã. Sim, estarei lá. Perfeito. E, senhora Parker, Catherine fez uma pausa. Pelo que você me contou, seu marido subestimou você. Vamos usar isso a nosso favor. Desliguei o telefone com um leve sorriso nos lábios. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha alguém do meu lado, alguém que lutaria por mim. Passei o resto da tarde organizando documentos. Fui até o cofre que tínhamos em casa, um pequeno cofre digital instalado na parede do meu escritório, e retirei todos os papéis importantes. Certidões de propriedade da casa, documentos do carro, apólices de seguro, declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos. Coloquei tudo em uma pasta grande e deixei em cima da mesa, pronta para levar à reunião com Catherine. Enquanto fazia isso, meu telefone tocou. Era Nathan. Olhei para a tela, vendo o nome dele piscar. Parte de mim queria atender, gritar com ele, despejar toda a raiva que eu sentia. Então lembrei das palavras de Catherine: evite qualquer contato direto com ele. Deixei o telefone tocar até que a chamada caísse na caixa de postal. Segundos depois, ele ligou novamente, e mais uma vez. Bloqueei o número dele. Não tinha nada que ele pudesse me dizer que eu quisesse ouvir. Ele havia perdido esse direito no momento em que decidiu me trair e me usar. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, repassando tudo na minha cabeça. 15 anos de casamento, 15 anos de dedicação, de amor, de comprometimento. E tudo havia sido jogado fora por um homem egoísta e covarde. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia algo importante. Eu não havia perdido Nathan, eu havia me libertado dele. Na manhã seguinte, acordei cedo, tomei um banho e me vesti com cuidado. Escolhi um terno azul marinho que passava profissionalismo e confiança. Prendi meu cabelo em um coque elegante e apliquei uma maquiagem leve. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente daquela que havia entrado naquele escritório no dia anterior. Vi uma mulher forte, determinada, pronta para lutar. Cheguei ao escritório de Catherine Mills 15 minutos antes do horário marcado. O prédio era moderno, com vidros espelhados que refletiam o céu azul da manhã. Entrei no saguão e subi até o 8º andar, onde ficava o escritório dela. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso caloroso. Senhora Parker, a doutora Mills está esperando por você. Por favor, siga-me. Fui conduzida por um corredor elegante até uma sala espaçosa com vista para a cidade. Catherine estava sentada atrás de uma mesa de vidro, revisando alguns papéis. Quando me viu, levantou-se e estendeu a mão. Jennifer, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Catherine Mills era uma mulher na faixa dos 50 anos, com cabelos castanhos curtos e olhos penetrantes que pareciam avaliar cada detalhe. Ela usava um terno preto impecável e exalava confiança. Apertei sua mão. O prazer é meu. Obrigada por me receber tão rapidamente. Sente-se, por favor.
Ela indicou uma cadeira confortável de couro em frente à sua mesa. Trouxe os documentos que mencionei? Coloquei a pasta sobre a mesa. Trouxe tudo o que consegui encontrar. Catherine abriu a pasta e começou a revisar os papéis com atenção meticulosa. Seus olhos percorriam cada linha, cada número, fazendo anotações ocasionais em um bloco ao lado dela. Aquilo durou cerca de 20 minutos, durante os quais permaneci em silêncio, observando-a trabalhar. Finalmente, ela levantou os olhos. Jennifer, você tem uma situação financeira bastante sólida. A casa está no nome de vocês dois, correto? Sim, mas eu dei a entrada com dinheiro que herdei da minha mãe quando ela faleceu há 10 anos. Foram 150 mil dólares. Catherine anotou isso. Ótimo! Isso pode ser usado para argumentar que você tem direito a uma porcentagem maior da propriedade. E quanto às contas bancárias, vocês têm contas conjuntas? Temos uma conta conjunta para despesas da casa, mas eu também tenho uma conta pessoal onde deposito meu salário. Eu trabalho como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia. Perfeito! Mantenha essa conta separada e, se possível, mude a senha imediatamente. Não queremos que Nathan tenha acesso a ela. Catherine continuou folheando os documentos. Vejo aqui que vocês têm 2 carros, um Mercedes e um Honda. O Mercedes é do Nathan, o Honda é meu. Entendido. Ela fez mais anotações. Agora, sobre a fraude financeira que você mencionou ontem, você tem cópias dos documentos que a senhora Cole mostrou? Balancei a cabeça negativamente. Não, mas ela disse que tudo seria entregue às autoridades. Suponho que posso pedir uma cópia a ela. Faça isso. Esses documentos serão cruciais para o nosso caso. Se Nathan estiver sendo investigado criminalmente, isso fortalecerá significativamente sua posição no divórcio. Além disso, se ele for condenado, você poderá ter direito a uma compensação financeira maior. Senti um lampejo de satisfação ao ouvir isso. Nathan não havia apenas me traído emocionalmente, ele havia cometido crimes, e agora ele pagaria por ambos. Mas quanto à amante? Perguntei, minha voz saindo mais amarga do que eu pretendia. Rachel Stevens, isso pode ser usado contra ele? Absolutamente. Embora o Oregon seja um estado de divórcio sem culpa, o que significa que a infidelidade não é tecnicamente relevante para a divisão de bens, ainda podemos usar isso de outras formas. Por exemplo, se conseguirmos provar que Nathan gastou dinheiro conjugal com o amante, viagens, presentes, hotéis, você pode ter direito a uma compensação por dissipação de ativos. Dissipação de ativos? Significa que ele desperdiçou recursos conjugais para benefício próprio e em detrimento do casamento. É algo que os juízes levam muito a sério. Sorri levemente. Margaret mencionou que ele levou Rachel para Seattle várias vezes, registrando as viagens como reuniões de negócios. Perfeito. Vamos obter os registros dessas viagens e usá-los no processo. Catherine fechou a pasta e se recostou na cadeira, olhando diretamente para mim. Jennifer, quero ser honesta com você. Este vai ser um processo difícil. Nathan claramente não vai desistir sem lutar, especialmente se ele estiver tentando proteger os bens que roubou. Mas com base no que vejo aqui, você tem um caso muito forte, e eu vou lutar por você com tudo o que eu tenho. Suas palavras me encheram de uma confiança renovada. Obrigada, Catherine. Eu confio em você. Ótimo. Agora há algumas coisas que precisamos fazer imediatamente. Primeiro, vou preparar uma petição de divórcio em seu nome e vou incluir pedidos de ordem de proteção financeira para impedir que Nathan transfira ou esconda ativos. Segundo, vou entrar em contato com Margaret Cole para obter cópias dos documentos relacionados à fraude. Terceiro, vou contratar um investigador particular para rastrear os gastos de Nathan nos últimos 2 anos. Ouvi atentamente, absorvendo cada palavra. E eu, Jennifer, precisa manter a calma e seguir com sua vida normalmente. Não deixe que Nathan veja que ele te abalou. Continue trabalhando, mantenha sua rotina, mostre ao juiz que você é a parte estável e responsável nesse casamento. Entendido. Catherine sorriu pela primeira vez desde que eu havia chegado. Você vai sair dessa situação mais forte do que imagina. E Nathan,
Ele vai aprender que não se brinca com a mulher errada. Saí daquele escritório com um peso enorme tirado dos meus ombros. Pela primeira vez desde o aniversário de Nathan, senti que tinha controle sobre minha vida novamente. Não era mais a vítima passiva de suas manipulações. Eu era uma mulher lutando por seus direitos e tinha uma equipe poderosa ao meu lado. Enquanto caminhava de volta ao meu carro, olhei para o céu azul acima de mim e respirei fundo. O ar fresco da manhã encheu meus pulmões e senti uma sensação de renovação. Nathan havia tentado me destruir, mas ele havia falhado, e agora era a minha vez de mostrar do que eu era capaz. Os dias seguintes foram uma mistura de produtividade intensa e ansiedade constante. Catherine havia me instruído a manter minha rotina, então foi exatamente isso que fiz. Acordava cedo, ia para o trabalho, participava de reuniões, revisava projetos. Por fora, eu parecia a mesma Jennifer de sempre. Por dentro, estava travando uma guerra silenciosa. Nathan tentou entrar em contato comigo inúmeras vezes. E-mails, mensagens de texto, até mesmo tentou aparecer na minha empresa uma tarde. A segurança o impediu de entrar, graças a uma instrução que dei antecipadamente. Cada tentativa dele me deixava mais furiosa, mas também mais determinada. Ele estava desesperado, e isso significava que estava perdendo o controle. Catherine trabalhou rápido. 3 dias após nossa primeira reunião, ela apresentou a petição de divórcio ao tribunal, acompanhada de um pedido de ordem judicial temporária que congelava todas as contas conjuntas e impedia Nathan de vender ou transferir qualquer propriedade sem aprovação judicial. O juiz concedeu a ordem imediatamente. Quando Nathan recebeu a notificação, ele enlouqueceu. Recebi uma mensagem de voz dele, antes de bloquear todos os seus contatos, onde ele gritava, me chamava de manipuladora, acusava-me de estar tentando destruí-lo. Deletei a mensagem sem ouvir até o final. Suas palavras não tinham mais poder sobre mim. Margaret Cole também cumpriu sua palavra. Ela forneceu a Catherine cópias completas de toda a investigação que havia conduzido sobre o Nathan. Extratos bancários mostrando transferências suspeitas, e-mails comprometedores entre ele e Rachel Stevens, até recibos de hotéis e restaurantes caros que ele havia visitado com ela nos últimos 6 meses. Era uma evidência esmagadora. Mas a bomba real veio quando um investigador particular que Catherine havia contratado, um homem chamado David Chen, descobriu algo que nem Margaret sabia. Era uma quinta-feira à tarde, quando Catherine me ligou pedindo que eu viesse ao escritório dela imediatamente. Havia algo em sua voz que me deixou alarmada, mas também curiosa. Cancelei uma reunião e dirigi até lá o mais rápido que pude. Quando entrei na sua sala, Catherine estava sentada ao lado de David Chen, um homem asiático-americano de aparência séria, com óculos de armação fina e um laptop aberto na mesa. Jennifer, sente-se. Catherine disse. O tom era profissional, mas havia um brilho de satisfação em seus olhos. Sentei-me, olhando entre ela e David. O que aconteceu? David virou o laptop na minha direção, mostrando uma série de documentos digitalizados. Senhora Parker, nos últimos dias eu venho investigando as atividades financeiras do seu marido e descobri algo significativo. Meu coração acelerou. O quê? Nathan não estava apenas desviando dinheiro do escritório onde trabalha. Ele também tem uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Uma conta com aproximadamente $320 mil. O ar saiu dos meus pulmões. $320 mil. Era uma fortuna. Como ele conseguiu tanto dinheiro? Perguntei, minha voz saindo num sussurro. Catherine entrelaçou os dedos sobre a mesa. Essa é a parte interessante. Parte desse dinheiro veio da fraude que Margaret descobriu, desvios do escritório ao longo de quase 2 anos, mas outra parte veio de uma fonte ainda mais preocupante. David clicou em outro documento no laptop. Senhora Parker, nos últimos dias eu venho investigando as atividades financeiras do seu marido e descobri algo muito interessante. Nathan não estava apenas desviando dinheiro do escritório onde trabalha. Ele também tem uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Uma conta com aproximadamente $320 mil. O ar saiu dos meus pulmões. $320 mil? Era uma fortuna. Como ele conseguiu tanto dinheiro? Perguntei, minha voz saindo num sussurro.
Catherine entrelaçou os dedos sobre a mesa. Essa é a parte interessante. Parte desse dinheiro veio da fraude que Margaret descobriu, desvios do escritório ao longo de quase 2 anos. Mas outra parte veio de uma fonte ainda mais preocupante. David clicou em outro documento no laptop. Ele vendeu ações que vocês dois possuíam em conjunto, ações da empresa de tecnologia onde você trabalha, Jennifer. Ações que foram dadas a você como bônus de desempenho ao longo dos anos. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ele vendeu minhas ações? Não exatamente, Catherine corrigiu. Tecnicamente, as ações estavam em nome dos dois, já que vocês são casados. Ele usou uma brecha legal para transferi-las para seu nome e depois as vendeu sem o seu conhecimento. O dinheiro foi direto para a conta offshore. Fechei os olhos e tentei processar aquilo. Nathan não havia apenas me traído emocionalmente, ele havia me roubado. Sistematicamente, friamente, ele havia planejado esvaziar nossos recursos e desaparecer com tudo. Quanto valiam as ações? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. Cerca de $200 mil, David respondeu. $200 mil. Meu trabalho, meus anos de dedicação à empresa. Tudo transformado em dinheiro que Nathan escondeu em outro país. A raiva que senti naquele momento era diferente do que tinha experimentado antes. Não era explosiva ou histérica, era fria, calculada, mortal. Podemos recuperar esse dinheiro? Perguntei, olhando diretamente para Catherine. Ela sorriu. Não apenas podemos recuperar, como vamos usar isso para destruir qualquer argumento que Nathan possa ter no divórcio. Ele cometeu fraude conjugal em grande escala. Quando apresentarmos isso ao juiz, ele não terá para onde correr. E, criminalmente? Pressionei. Isso é crime, não é? Absolutamente, Catherine confirmou. Já estou em contato com o promotor público. Com as evidências de Margaret sobre a fraude no escritório e agora isso, Nathan enfrentará acusações criminais graves. Estamos falando de possível tempo de prisão. A ideia de Nathan na prisão deveria me assustar ou pelo menos me deixar desconfortável, mas tudo o que senti foi uma satisfação profunda. Ele merecia tudo o que estava por vir. O que fazemos agora? Perguntei. David fechou o laptop. Já enviei toda a documentação para o promotor público e para a Receita Federal. A conta offshore está congelada. Nathan não poderá acessar esse dinheiro. Catherine acrescentou, e amanhã vamos apresentar uma petição modificada ao tribunal, incluindo essas novas descobertas. Vamos pedir não apenas a divisão equitativa dos bens, mas também compensação financeira pelos danos que Nathan causou. Estamos falando de você ficar com a maior parte dos ativos conjugais, possivelmente até a totalidade deles. Respirei fundo, sentindo o peso da situação. Em menos de 2 semanas, minha vida havia virado de cabeça para baixo, mas agora eu estava no controle. Não era mais a esposa ingênua sendo manipulada. Eu era a jogadora principal e estava vencendo. Há mais uma coisa, David disse hesitante. Rachel Stevens, a amante do seu marido, ela não é apenas uma assistente júnior no escritório, ela também está envolvida na fraude. Olhei para ele surpresa. Como assim? Ela ajudou Nathan a falsificar alguns documentos e a ocultar transferências. Há e-mails entre os dois onde ela sugere formas de esconder o dinheiro. Ela não é uma vítima inocente nisso. Ela é cúmplice. Catherine cruzou os braços. Isso significa que ela também poderá enfrentar acusações criminais. E provavelmente será demitida do escritório de advocacia assim que Margaret souber disso. Uma parte sombria de mim sentiu satisfação ao ouvir aquilo. Rachel havia destruído meu casamento, mas agora ela também destruiria sua própria carreira. Karma tinha um jeito peculiar de funcionar. Vou enviar essas informações para Margaret hoje mesmo, Catherine disse. Ela vai querer saber disso imediatamente. Saí daquela reunião com um sentimento estranho. Por um lado, estava exausta emocionalmente. Era muita informação, muita traição, muita maldade vindo de alguém que eu havia amado. Por outro, sentia uma força crescendo dentro de mim. Eu estava lutando de volta e estava vencendo.
Naquela noite, sozinha em casa, sentei-me no sofá com uma taça de vinho tinto e olhei ao redor. Aquela casa havia sido meu lar por 10 anos. Nathan e eu a havíamos comprado juntos, decorado juntos, sonhado em envelhecer juntos ali. Mas agora, cada cômodo estava impregnado de memórias dolorosas. Peguei meu telefone e abri o aplicativo de fotos. Percorri anos de imagens, casamento, viagens, aniversários, natais em família. Nathan sorrindo ao meu lado em cada uma delas. Que mentira patética tudo aquilo havia sido. Deletei cada foto, uma por uma. Sistematicamente, eliminei cada vestígio visual dele da minha vida digital. Levou quase 1 hora, mas quando terminei, senti-me mais leve. Então, fiz algo que não havia feito em semanas. Liguei para minha melhor amiga, Sarah Mitchell. Sarah e eu éramos amigas desde a faculdade. Ela morava em Seattle com um marido e 2 filhos, mas mantínhamos contato regular, ou pelo menos costumávamos manter contato. Nas últimas semanas, eu havia me isolado de todos, tentando processar tudo sozinha. Jennifer! Sarah atendeu no segundo toque, sua voz cheia de preocupação. Meu Deus, eu estava tão preocupada com você! Você não responde minhas mensagens há dias! Desculpa, Sarah, respondi, minha voz finalmente mostrando a vulnerabilidade que eu havia escondido de todos. Muita coisa aconteceu. O que houve? Você tá bem? E então, despejei tudo. Contei sobre Nathan, sobre o divórcio forçado no aniversário dele, sobre Margaret aparecendo, sobre a fraude, Rachel Stevens, a conta offshore, tudo. Sarah ouviu em silêncio, apenas fazendo pequenos sons de indignação aqui e ali. Quando terminou, ela explodiu. Aquele desgraçado! Jennifer, eu nunca gostei dele, você sabe disso. Sempre achei que ele era controlador e arrogante, mas isso é outro nível de psicopatia. Não pude evitar uma risada amarga. Você nunca me disse que não gostava dele. Porque você parecia feliz, e eu não queria ser aquela amiga que fica falando mal do marido da outra. Mas agora que ele mostrou sua verdadeira face, posso dizer, sempre soube que tinha algo de errado nele. Suas palavras, embora duras, eram confortantes. Saber que tinha alguém do meu lado, alguém que me apoiava incondicionalmente, fez uma diferença enorme. Vou para Portland esse fim de semana, Sarah anunciou. Você não vai passar por isso sozinha. Vou ficar com você e vamos planejar como você vai reconstruir a sua vida depois que esse verme for para a cadeia onde ele pertence. Sorri, sentindo lágrimas de gratidão nos olhos. Obrigada, Sarah. Eu realmente preciso de você agora. Sempre, amiga. Sempre. Depois que desliguei, senti-me menos sozinha. O caminho à frente ainda era longo e difícil, mas eu não estava caminhando sozinha. Tinha Catherine, tinha Sarah e tinha a verdade do meu lado. Nathan havia tentado me destruir, mas ele havia falhado miseravelmente. E agora, cada nova descoberta, cada evidência que surgia, só cavava o buraco onde ele seria enterrado. Olhei pela janela da sala, vendo as luzes da cidade brilhando na escuridão. Em algum lugar lá fora, Nathan estava percebendo que seu mundo estava desmoronando. E, honestamente, eu não sentia nem um pingo de pena dele. Ele havia feito suas escolhas. Agora teria que viver com as consequências. E eu? Eu estava apenas começando a viver de novo. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação diferente. Não era exatamente felicidade, mas era algo próximo de paz. Por uma vez em semanas, dormi a noite inteira sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada com o coração acelerado. Tomei café da manhã calmamente, vesti-me cuidadosamente e me preparei para ir para o trabalho. No caminho, meu telefone tocou. Era Catherine. Jennifer, temos uma audiência marcada para segunda-feira. O juiz quer ouvir os argumentos sobre a divisão de bens e as acusações de fraude. Você está preparada? Estou.
completamente preparada. Ótimo, porque Nathan contratou um dos melhores advogados de divórcio da cidade. Ele vai lutar com unhas e dentes. Sorri, uma expressão que Nathan jamais esperaria ver em meu rosto nessa situação. Deixa ele lutar, ele vai perder de qualquer jeito. Catherine riu do outro lado da linha. Esse é o espírito. Nos vemos segunda-feira, Jennifer, e prepare-se porque vai ser intenso. Desliguei o telefone e continuei dirigindo, sentindo uma antecipação crescente. Segunda-feira seria o início do fim, o início da minha nova vida. E eu estava pronta. O fim de semana passou em um borrão. Sarah chegou na sexta-feira à noite e sua presença trouxe um conforto que eu não sabia que precisava tanto. Passamos o sábado conversando, assistindo filmes ruins e comendo pizza. Coisas simples que me lembraram que a vida ainda podia ser boa, mesmo em meio ao caos. No domingo à noite, enquanto Sarah dormia no quarto de hóspedes, sentei-me sozinha na cozinha, revisando mentalmente tudo o que aconteceria na audiência. Catherine havia me preparado extensivamente. Ela me explicou como funcionaria o processo, que tipo de perguntas o advogado de Nathan poderia fazer, como eu deveria me comportar, mas mesmo assim sentia um frio no estômago ao pensar em ver Nathan novamente. Seria a primeira vez desde aquele dia no escritório dele. A primeira vez desde que tudo havia desmoronado. Não dormi muito naquela noite. Quando o despertador tocou às 6 da manhã de segunda-feira, eu já estava acordada há horas. Tomei um banho longo e quente, tentando relaxar os músculos tensos. Escolhi um vestido cinza, discreto, mas elegante. Saltos médios e uma maquiagem neutra. Queria parecer profissional, controlada, confiante. Sarah preparou café da manhã, mas mal consegui comer. Meu estômago estava revirado de ansiedade. Você vai arrasar lá dentro, Sarah disse, apertando minha mão sobre a mesa. Lembre-se, você é a vítima aqui. Você não fez nada de errado. Nathan é o criminoso, o mentiroso, o traidor. O juiz vai ver isso. Assenti, tentando absorver suas palavras encorajadoras. Obrigada por estar aqui, Sarah. Sempre, ela respondeu com um sorriso caloroso. Catherine havia marcado de me encontrar no tribunal às 8h30. Dirigi até lá com Sarah ao meu lado, ouvindo música suave no rádio para tentar acalmar os nervos. O Tribunal de Circuito do Condado de Multnomah era um prédio imponente de pedra clara no centro de Portland. Estacionei na garagem pública próxima e caminhamos até a entrada principal. Catherine já estava esperando, vestindo um terno azul marinho impecável, uma pasta de couro sobre o braço. Ao lado dela estava David Chain, o investigador particular. Jennifer, Catherine me cumprimentou com um aperto de mão firme. Está pronta? Tão pronta quanto posso estar, respondi, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Ótimo, vamos entrar. A audiência está marcada para as 9h, mas sempre é bom chegar cedo. Passamos pelos detectores de metal e subimos até o terceiro andar, onde ficava a sala de audiências do juiz Harold Bennett. O corredor estava silencioso, apenas o som dos nossos passos ecoando no piso de mármore. Então eu o vi. Nathan estava no fim do corredor, conversando com um homem de terno cinza, presumivelmente seu advogado. Ele parecia menor do que eu lembrava, como se tivesse encolhido nas últimas semanas. Havia olheiras profundas sob os olhos dele, e a postura era tensa, defensiva. Quando ele me viu, nossos olhos se encontraram por um breve segundo. Vi um lampejo de algo no rosto dele. Arrependimento? Medo? Raiva? Não consegui identificar e, honestamente, não me importava. Desviei o olhar e continuei caminhando com Catherine, mantendo a cabeça erguida. Aquele é Marcus Webb, Catherine murmurou baixinho, indicando discretamente o advogado de Nathan. Ele tem reputação de ser agressivo, mas também de usar táticas questionáveis. Não se deixe intimidar por nada que ele diga. Entramos na sala de audiências. Era menor do que eu imaginava, com fileiras de bancos de madeira escura, uma mesa para o juiz elevada na frente e 2 mesas menores para os advogados de cada lado.
Tudo cheirava a móveis antigos e papel velho. Catherine e eu nos sentamos na mesa da esquerda. Sarah ficou nos bancos atrás de nós, oferecendo-me um sorriso encorajador. David se sentou ao seu lado, pronto para ser chamado como testemunha se necessário. Nathan e Marcus Webb entraram minutos depois, sentando-se à mesa da direita. Eu podia sentir os olhos de Nathan sobre mim, mas me recusei a olhar na direção dele. Mantive meu foco em Catherine, que estava organizando documentos com eficiência metódica. Às 9h em ponto, uma porta lateral se abriu, e o juiz Harold Bennett entrou. Ele era um homem na faixa dos 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados em uma cadeia. Sua expressão era séria, impenetrável. "Todos de pé", anunciou o oficial de justiça. Levantamos enquanto o juiz tomava seu lugar atrás da mesa elevada. Ele ajeitou os óculos, abriu uma pasta e começou a ler. Caso número 2025-DV-0847. Parker versus Parker. Petição de dissolução de matrimônio. Ele levantou os olhos. "Conselheira Mills, conselheiro Webb, estou pronto para ouvir os argumentos. Conselheira Mills, você pode começar." Catherine se levantou com graça e confiança. "Obrigada, meritíssimo. Minha cliente, Jennifer Parker, está buscando a dissolução de seu matrimônio de 15 anos com o réu, Nathan Parker. Mas este não é um caso simples de divórcio. Este é um caso que envolve fraude em larga escala, infidelidade e apropriação indébita de bens conjugais." Ela caminhou até a mesa do juiz e entregou uma pasta grossa. "Meritíssimo, apresentamos evidências documentais que provam que o Sr. Parker desviou sistematicamente recursos conjugais para uma conta offshore nas Ilhas Caimã, no valor de $320 mil. Além disso, ele vendeu ações pertencentes à minha cliente sem o conhecimento ou consentimento dela, no valor de $200 mil. O juiz Bennett abriu a pasta e começou a folhear os documentos, sua expressão permanecendo neutra. Catherine continuou. "O recordo está também sob investigação criminal por fraude financeira em seu local de trabalho, onde desviou fundos corporativos por quase 2 anos. Ele usou esse dinheiro desviado para financiar um relacionamento extraconjugal com a colega de trabalho, a senhorita Rachel Stevens, que também está sendo investigada como cúmplice." Ouvi Nathan mudar de posição incomodamente em sua cadeira. Marcus Webb estava fazendo anotações freneticamente. "Portanto, meritíssimo", Catherine concluiu, "estamos solicitando não apenas a dissolução do casamento, mas também uma divisão de bens que reflita a má conduta do réu. Estamos pedindo que minha cliente receba a casa conjugal, 75% de todos os outros ativos e compensação financeira pelos danos emocionais e financeiros causados pelas ações do Sr. Parker." Ela voltou à nossa mesa e se sentou. O juiz Bennett continuou lendo os documentos por mais alguns minutos antes de erguer os olhos. "Conselheiro Webb, sua vez." Marcus Webb se levantou. Ele era um homem de estatura média, com cabelos escuros penteados para trás e um sorriso que não alcançava os olhos. Havia algo de predatório em sua postura. "Meritíssimo, meu cliente reconhece que este casamento chegou ao fim. No entanto, as acusações apresentadas pela conselheira Mills são exageradas e, em muitos casos, infundadas." Senti meu estômago se revirar. Ele ia tentar negar tudo. "É verdade que meu cliente possui uma conta nas Ilhas Caimã", Webb continuou. "Mas esse dinheiro foi economizado legalmente ao longo de anos de trabalho árduo. Não há nada ilegal em ter uma conta offshore, desde que seja devidamente declarada." "O que o Sr. Parker não fez", Catherine o interrompeu, levantando-se. "Ele nunca declarou essa conta em suas declarações de imposto de renda conjuntas com minha cliente, o que constitui evasão fiscal." O juiz Bennett bateu o martelo levemente. "Conselheira Mills, terá sua oportunidade de responder. Conselheiro Webb, prossiga." Webb assentou. "Quanto às ações vendidas, meu cliente afirma que tinha direito legal de fazer isso, já que estavam em nome dos dois. Ele usou o dinheiro para investimentos que beneficiariam o casal no futuro."
Investimentos! Catherine levantou-se novamente, sua voz carregada de indignação controlada. Meritíssimo, esses investimentos incluem viagens românticas com sua amante, presentes caros para ela e estadias em hotéis de luxo. Temos todos os recibos documentados. O juiz Bennet suspirou. Conselheiro Webb, se tem argumentos mais substanciais, sugiro que os apresente agora. Webb limpou a garganta, claramente irritado. Meritíssimo, meu cliente está disposto a negociar uma divisão equitativa de bens. Ele reconhece que o casamento terminou, mas não acredita que deva ser punido financeiramente por roubar de sua esposa, Catherine o cortou mais uma vez, por cometer fraude, por trair não apenas sua esposa, mas também seu empregador. Ordem! O juiz Bennet bateu o martelo com mais força dessa vez. Conselheira Mills, mais uma interrupção e terá que se sentar. Entendido? Desculpe, meritíssimo, Catherine disse, mas o tom não soava nem um pouco arrependido. O juiz voltou sua atenção para Webb. Conselheiro, tem mais algo a acrescentar? Webb hesitou, olhando para Nathan como se esperasse alguma direção. Nathan estava pálido, suando visivelmente. Finalmente, Webb balançou a cabeça. Não neste momento, meritíssimo. Reservo o direito de apresentar mais evidências posteriormente. Muito bem, o juiz Bennet disse. Ele olhou para mim pela primeira vez. Senhora Parker, gostaria de dizer algo ao tribunal? Meu coração disparou. Catherine havia me preparado para isso, mas mesmo assim senti um nervosismo intenso. Levantei-me lentamente, minhas pernas tremendo levemente. Sim, meritíssimo, comecei, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Limpei a garganta e tentei novamente. Meritíssimo, durante 15 anos eu dediquei minha vida a esse casamento. Trabalhei duro, contribuí financeiramente, fiz tudo o que uma esposa deveria fazer. E em troca fui traída, roubada e humilhada. Senti lágrimas ameaçando cair, mas as contive. Não aqui, não na frente de Nathan. Nathan me convocou no escritório dele no dia do aniversário dele e me forçou a assinar papéis de divórcio sem qualquer aviso prévio. Ele não teve a decência de conversar comigo, de explicar o que estava sentindo. Ele simplesmente decidiu que eu não tinha mais valor para ele. Olhei diretamente para Nathan agora. Ele estava olhando para a mesa, incapaz de me encarar. Mas o pior de tudo, meritíssimo, é descobrir que ele planejou tudo isso. Ele roubou meu dinheiro, vendeu minhas ações, escondeu tudo em outro país, tudo enquanto fingia que me amava. Ele me usou, meritíssimo, e agora quer sair dessa situação sem consequências. Sentei, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Catherine colocou uma mão confortadora sobre a minha, dando um aperto suave. O juiz Bennet permaneceu em silêncio por um longo momento, seus olhos alternando entre os documentos na sua frente e as pessoas na sala. Finalmente, ele falou. Já viu bastante por hoje. Vou analisar todas as evidências apresentadas e marcar uma nova audiência para a semana que vem, onde darei minha decisão sobre a divisão preliminar de bens e a emissão de ordens de proteção financeira. Ele olhou diretamente para Nathan. Sr. Parker, esteja ciente de que as alegações contra o senhor são extremamente graves. Se forem provadas verdadeiras, e pelo que vejo aqui, há evidências substanciais, o senhor enfrentará não apenas consequências no divórcio, mas também processos criminais. Sugiro fortemente que consulte seu advogado sobre a melhor forma de proceder. Nathan assentiu fracamente, sua pele ainda pálida como papel. Até a próxima audiência, o juiz continuou. Ele bateu o martelo mais uma vez. Saímos da sala em silêncio. Só quando chegamos ao corredor, longe de Nathan e seu advogado, Catherine finalmente sorriu. Isso foi perfeito, Jennifer, você foi incrível adentro. Sarah me abraçou forte. Viu? Eu disse que você ia arrasar. Mas eu ainda estava processando tudo. O olhar derrotado de Nathan na face,
A forma como ele não conseguiu me encarar, a frieza do tom do juiz ao falar com ele, tudo parecia surreal. O que acontece agora? Perguntei a Catherine enquanto caminhávamos em direção ao elevador. Agora esperamos. O juiz vai revisar todas as evidências e emitir sua decisão na próxima semana. Mas baseado no que vi hoje, estou confiante. Muito confiante. Quando chegamos ao térreo e saímos do prédio, respirei o ar fresco da manhã. O sol brilhava, o céu estava azul, e pela primeira vez em semanas senti que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. Nathan havia tentado me destruir, mas enquanto ele afundava cada vez mais nas consequências de suas próprias ações, eu estava emergindo mais forte. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era a minha verdadeira vitória. Os dias após a audiência foram estranhamente calmos. Era como se uma tempestade tivesse passado, deixando para trás um silêncio tenso e expectante. Sarah voltou para Seattle na terça-feira, mas não antes de me fazer prometer que ligaria todos os dias. Prometi e cumpri. Catherine me manteve informada sobre cada desenvolvimento. O juiz Bennett estava analisando meticulosamente todas as evidências, e ela esperava uma decisão até o fim da semana. Enquanto isso, eu tentava manter minha rotina. Trabalho, academia, algumas tentativas de socializar com colegas. Mas minha mente sempre voltava para Nathan, para o que ele estaria fazendo, como estaria reagindo. Não tive que esperar muito para descobrir. Na quarta-feira à noite, enquanto preparava o jantar, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez pegar a chamada. Alô? É a Rachel. Rachel Stevens. Meu sangue gelou. A amante de Nathan estava me ligando. Por um momento considerei desligar imediatamente, mas a curiosidade foi mais forte. O que você quer? Perguntei, minha voz fria como gelo. Eu preciso falar com você, pessoalmente, por favor. Havia desespero na voz dela, algo que eu não esperava ouvir. Por que eu deveria te encontrar? Você destruiu meu casamento. Eu sei e eu sinto muito, mas há coisas que você precisa saber, coisas sobre Nathan que vão além do que você já descobriu. Meu estômago se apertou. O que mais poderia haver? Fale agora, pelo telefone. Não posso, não é seguro. Por favor, Jennifer, só me dê 30 minutos. Depois disso, você nunca mais vai ter que falar comigo. Contra todo o meu bom senso, concordei. Marcamos de nos encontrar em um café público no centro da cidade, perto do meu escritório, um lugar movimentado, seguro. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele por vários minutos, me perguntando se havia cometido um erro. Liguei para Catherine e contei sobre a ligação. Ela ficou em silêncio por um momento antes de responder. Jennifer, seja muito cuidadosa. Rachel pode estar tentando conseguir informações para ajudar Nathan. Não diga nada que comprometa nosso caso. Entendo. Vou apenas ouvir o que ela tem a dizer. Quero que você grave a conversa. Catherine instruiu. Use o aplicativo de gravação do seu telefone. Qualquer coisa que ela disser pode ser usado como evidência. Concordei. E na manhã seguinte, dirigi até o café com um nó no estômago. Cheguei 15 minutos mais cedo e escolhi uma mesa perto da janela, de onde pudesse ver a entrada. Pedi um café preto e esperei, meus nervos à flor da pele. Rachel chegou pontualmente às 10 horas. Quando a vi, fiquei surpresa. Ela era jovem, sim, provavelmente no meio dos seus 20 anos, mas não era a mulher glamurosa e confiante que eu imaginava. Ela parecia exausta, olheiras profundas, cabelo preso num rabo de cavalo desarrumado, roupa simples. Ela olhou ao redor nervosamente antes de me ver e caminhar em minha direção. Jennifer, ela disse, com a voz ainda trêmula. Obrigada por vir. Não respondi, apenas a observei enquanto ela se sentava na cadeira à minha frente. Ela pediu um chá para a garçonete e ficou mexendo nas mãos nervosamente. Você tem 30 minutos, disse friamente. Comece a falar. Rachel respirou fundo.
Eu sei que você me odeia. Eu entendo. Eu mereço. Mas preciso que você saiba, Nathan me mentiu sobre tudo. Você esperava o quê? Honestidade de um homem casado? Ela encolheu-se com as minhas palavras. Ele me disse que vocês estavam separados, que o casamento havia acabado há anos, mas que vocês ainda viviam juntos por questões financeiras. Ele disse que estava apenas esperando o momento certo para oficializar o divórcio. Ri barbaramente. E você acreditou? Eu era idiota, ela admitiu, lágrimas começando a se formar nos seus olhos. Eu queria acreditar. Ele era charmoso, atencioso, me fazia me sentir especial, mas agora percebo que tudo era mentira. Ele estava me usando tanto quanto usou você. Me usar para quê? Perguntei, embora parte de mim já soubesse a resposta. Rachel limpou as lágrimas com as costas da mão. Para encobrir a fraude. Ele me convenceu a ajudá-lo a falsificar documentos no escritório, dizendo que era apenas um jeitinho para acelerar alguns processos. Eu não sabia que ele estava roubando, não no começo. E quando descobriu? Ela desviou o olhar. Há cerca de 2 meses, vi uma transferência que ele fez, um valor enorme indo para uma conta que eu não reconhecia. Confrontei ele e ele me ameaçou. Ameaçou como? Disse que se eu contasse a alguém, ele garantiria que eu fosse culpada pela fraude, que eu perderia minha licença de advogada, minha carreira, tudo. Ele disse que tinha evidências me incriminando, e-mails que eu havia enviado sem saber o que realmente estavam fazendo. Eu fiquei com medo, então continuei calada. Observei seu rosto cuidadosamente, procurando sinais de mentira, mas tudo o que vi foi medo genuíno e arrependimento. Por que está me contando isso agora? Porque Margaret me demitiu ontem e porque recebi uma intimação do promotor público. Vou ser acusada como cúmplice na fraude. A voz dela quebrou. Minha vida está arruinada, Jennifer, e percebi que Nathan planejou tudo. Ele me usou como bode expiatório. Se tudo desse errado, eu seria culpada, não ele. Ela tirou um envelope da bolsa e o empurrou na minha direção. Aqui. São cópias de e-mails entre mim e Nathan, conversas onde ele admite a fraude, onde planeja como esconder o dinheiro, onde até menciona se divorciar de você para proteger os ativos. Eu deveria ter entregue isso para a polícia, mas quero que você tenha primeiro. Você merece saber toda a verdade. Peguei o envelope hesitantemente, abrindo-o e retirando várias páginas impressas. Comecei a ler e a cada linha minha raiva crescia. Nathan havia planejado tudo meticulosamente. Não era apenas traição, era uma conspiração fria e calculada. Em um e-mail datado de 3 meses atrás, ele escreveu para Rachel: "Preciso acelerar o divórcio. Jennifer está começando a fazer perguntas sobre nossas finanças. Quanto mais rápido eu me livrar dela, mais protegidos estaremos. A conta offshore está segura, mas preciso garantir que ela não tenha acesso a nada quando tudo vier à tona." Senti náusea lendo aquilo. Ele havia planejado me descartar meses antes daquele dia no escritório. Tudo havia sido calculado. "Há mais", Rachel disse baixinho. "Nathan tem outra conta, uma que nem Margaret descobriu. É uma conta em um banco na Suíça. Tem mais dinheiro lá, muito mais." Olhei para ela chocada. "Quanto?" "Não tenho certeza, mas pelos fragmentos de conversa que eu vi, são pelo menos $500.000, talvez mais." $500.000? Onde Nathan conseguiu tanto dinheiro? Como se lendo minha mente, Rachel continuou: "Ele não roubou apenas do escritório de advocacia. Ele também desviou o dinheiro de alguns clientes, fundos de liquidação que deveriam ir para eles, mas que ele redirecionou para suas contas. Ele é muito mais criminoso do que qualquer um imagina." Minha mente estava girando. Isso era muito pior do que eu pensava. Nathan não era apenas um marido infiel e um ladrão oportunista. Ele era um criminoso em série. "Você tem provas disso?" perguntei. Rachel balançou a cabeça. "Não provas diretas, mas tenho nomes de clientes cujos casos Nathan administrou. Se alguém investigar, vai encontrar as inconsistências." Peguei meu telefone e tirei uma foto das páginas que Rachel me deu. Depois guardei os originais de volta no envelope. "Por que está fazendo isso?" perguntei novamente. "Por que me ajudar agora?" Ela olhou diretamente para mim e pela primeira vez vi algo além de medo nos olhos dela. Vi raiva.
Porque percebi que Nathan não se importa com ninguém além dele mesmo. Ele me usou, usou você, usou Margaret, usou seus clientes. Ele é um parasita, e eu não vou deixar ele me destruir sem lutar. Havia uma sinceridade na voz dela que era difícil de ignorar. Rachel não era a vilã sedutora que eu havia construído na minha mente. Ela era outra vítima de Nathan, manipulada e descartada como eu. E o que você vai fazer agora? Perguntei. Vou cooperar com o promotor, vou contar tudo o que sei e vou aceitar as consequências dos meus erros. Ela se levantou, pegando sua bolsa. Sei que não posso consertar o que fiz. Sei que você provavelmente nunca vai me perdoar, mas espero que essas informações ajudem você a conseguir justiça. Ela começou a se afastar, mas eu a chamei. Rachel! Ela parou, virando-se para me olhar. Obrigada, disse, as palavras saindo com dificuldade. Não era fácil agradecer à amante do meu marido, mas ela havia arriscado muito ao vir até mim. Ela assentiu levemente e saiu do café. Sentei ali por mais alguns minutos, processando tudo. Depois, liguei para Catherine. Não vai acreditar no que acabei de descobrir, comecei, e contei tudo. A conversa com Rachel, os e-mails, a conta na Suíça, os clientes roubados. Catherine ficou em silêncio por um longo momento, antes de explodir. Meu Deus, Jennifer, isso é enorme! Isso é muito maior do que qualquer coisa que descobrimos até agora. O que fazemos? Você me envia essas fotos imediatamente. Depois, vou contatar o promotor e entregar tudo. Com essas evidências, Nathan não tem mais para onde correr. Ele vai ser processado criminalmente por fraude fiscal, roubo, apropriação indébita, falsificação de documentos. Estamos falando de décadas de prisão. Meu coração acelerou. Décadas de prisão. Nathan, o homem que eu amei por 15 anos, passaria o resto da sua vida atrás das grades. E, estranhamente, não senti nem um pingo de culpa. Tem mais uma coisa, Catherine continuou. Com essas novas evidências, podemos pedir não apenas a divisão de bens, mas danos punitivos. Você pode sair desse divórcio com muito mais do que imaginava, possivelmente tudo. Não é sobre o dinheiro, respondi, minha voz firme. É sobre justiça. Eu sei, Catherine disse gentilmente, mas você merece ambos. Depois que desliguei, sentei no café por mais alguns minutos, observando as pessoas passando pela janela. Pessoas vivendo suas vidas normais, sem ideia dos dramas que aconteciam ao seu redor. Minha vida se tornou algo que eu nunca imaginei. Um nesadelo que lentamente estava se transformando em uma história de sobrevivência e força. Nathan tentou me destruir, mas em vez disso ele se destruiu. E cada nova descoberta, cada nova evidência, apenas cavava seu túmulo mais fundo. Na quinta-feira, Catherine recebeu uma ligação do promotor público. Ele queria se reunir conosco para discutir as novas evidências. Fomos ao escritório dele na sexta-feira de manhã. O promotor, um homem chamado Roberto Hernandes, era sério e direto. Ele revisou os e-mails que Rachel havia compartilhado, fez perguntas sobre a conta na Suíça e anotou os nomes dos clientes que Rachel havia mencionado. Senhora Parker, com essas informações temos mais do que suficiente para processar Nathan por múltiplas acusações criminais, fraude fiscal, roubo, apropriação indébita, falsificação de documentos. Estamos falando de no mínimo 15 a 20 anos de prisão se ele for condenado. Respirei fundo. 15 a 20 anos. Era real. Estava realmente acontecendo. Também vamos oferecer um acordo para Rachel Stevens, Hernandes continuou. Se ela cooperar totalmente e testemunhar contra Nathan, podemos reduzir as acusações contra ela. Ela ainda enfrentará consequências, mas nada comparado ao que Nathan vai enfrentar. Isso é justo, eu disse. Rachel havia feito escolhas ruins, mas Nathan era o verdadeiro arquiteto do crime. Quando saímos do escritório do promotor, Catherine estava sorrindo. Jennifer, está quase acabado. Na próxima audiência vamos apresentar tudo isso ao juiz. Nathan não tem mais defesa, ele vai perder tudo. E pela primeira vez desde que tudo começou, acreditei verdadeiramente que tudo ficaria bem. Nathan havia jogado seu jogo, mas eu havia vencido. A segunda audiência foi marcada para a segunda-feira seguinte. Diferente da primeira vez, eu não estava nervosa, estava calma, confiante, pronta para ver tudo se concluir.
As evidências eram esmagadoras, e até mesmo Marcus Webb, o advogado de Nathan, havia tentado negociar um acordo nos dias anteriores. Catherine recusou. Não haveria acordos. Nathan enfrentaria as consequências completas de suas ações. Na manhã da audiência, vesti-me com o mesmo cuidado de antes, mas dessa vez havia uma diferença. Não estava me vestindo para parecer forte, eu estava forte. Escolhi um vestido azul escuro com um blazer branco, saltos altos e prendi meu cabelo em um coque elegante. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher completamente diferente daquela que havia sido convocada ao escritório de Nathan semanas atrás. Sarah não pode vir dessa vez por causa do trabalho, mas ligou na noite anterior para me dar apoio. Você vai destruir ele, amiga, e eu vou ficar torcendo por você daqui. Cheguei ao tribunal com Catherine e David Chen. Dessa vez havia mais pessoas na sala de audiências. Margaret Cole estava lá, sentada nos bancos, me oferecendo um aceno de cabeça respeitoso quando entrei. O promotor Robert Hernandes também estava presente, pronto para apresentar as acusações criminais caso necessário. E, surpreendentemente, Rachel Stevens estava lá também, sentada sozinha nos fundos, parecendo pequena e assustada. Nathan chegou minutos depois, e a diferença em sua aparência foi chocante. Ele havia perdido peso, seu terno pendia frouxo em seu corpo e havia uma expressão derrotada em seu rosto que eu nunca tinha visto antes. Marcus Webb estava ao lado dele, parecendo igualmente inconfortável. O juiz Bennett entrou, e todos se levantaram. Ele se assentou, ajustou os óculos e olhou para os papéis à frente dele com uma expressão severa. Caso Parker versus Parker, ele começou, sua voz ecoando na sala silenciosa. Desde nossa última audiência, novas evidências substanciais foram apresentadas. Conselheira Mills, entendo que tem atualizações significativas. Sim, meritíssimo. Descobrimos que o Sr. Parker possui uma segunda conta offshore, dessa vez na Suíça, contendo aproximadamente $500 mil em fundos não declarados. Além disso, temos evidências de que ele desviou dinheiro de clientes do escritório de advocacia, redirecionando fundos de liquidação para suas contas pessoais. Um murmurinho percorreu a sala. O juiz Bennett franziu a testa, olhando diretamente para Nathan. Essas são acusações extremamente graves, Sr. Parker. Tem algo a dizer em sua defesa? Nathan se levantou lentamente, mas antes que pudesse falar, Marcus Webb o puxou de volta para a cadeira e pediu para falar. Meritíssimo, meu cliente gostaria de exercer seu direito de permanecer em silêncio neste momento, dado que há investigações criminais em andamento. Entendo. Conselheira Mills, prossiga. Catherine apresentou todos os e-mails que Rachel havia fornecido, os documentos bancários da conta suíça obtidos através de uma ordem judicial internacional e os depoimentos de 3 clientes cujos fundos haviam sido desviados. Cada evidência era mais condenatória que a anterior. Enquanto Catherine falava, observei Nathan. Ele estava afundado em sua cadeira, os ombros caídos, olhando para a mesa à frente dele. Não havia mais arrogância, não havia mais confiança. Ele era um homem completamente quebrado. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu pena dele, mas então lembrei de como ele havia me forçado a assinar aqueles papéis, de como havia roubado meu dinheiro, de como havia planejado me destruir, e a pena evaporou. Meritíssimo, concluiu Catherine. Minha cliente não está apenas buscando a dissolução deste casamento, ela está buscando justiça. O Sr. Parker roubou dela, mentiu para ela e tentou deixá-la sem nada. Portanto, solicitamos que a Sra. Parker receba a totalidade da casa conjugal, todos os veículos, 75% de todas as contas bancárias conjuntas e uma compensação financeira no valor de $500 mil a ser paga pelo Sr. Parker em um prazo de 90 dias. $500 mil. Era um número enorme, mas Catherine havia explicado que com as evidências que tínhamos, era perfeitamente justificável. O juiz Bennett voltou sua atenção para Marcus Webb. Conselheiro Webb, tem algo a apresentar em defesa de seu cliente? Webb se levantou hesitante. Meritíssimo, meu cliente reconhece que cometeu erros graves. Ele gostaria de expressar seu profundo arrependimento pelas ações que tomou. Arrependimento?
O juiz Bennett levantou uma sobrancelha. Conselheiro, seu cliente conduziu uma fraude sistemática por anos. Ele roubou de sua esposa, de seu empregador e de clientes vulneráveis. Arrependimento dificilmente parece adequado. Webb engoliu seco. Entendo, meritíssimo. Meu cliente está disposto a aceitar os termos propostos pela conselheira Mills sem contestar. Houve um momento de silêncio total na sala. Nathan estava desistindo, completamente. O juiz Bennett olhou para Nathan. Sr. Parker, confirma que está aceitando estes termos voluntariamente? Nathan se levantou lentamente. Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Sim, meritíssimo. Muito bem. O juiz pegou sua caneta e começou a escrever. Então decreto o seguinte. O casamento entre Jennifer Parker e Nathan Parker está oficialmente dissolvido. A senhora Parker receberá a totalidade da residência conjugal localizada na Rua Elm, número 2847, Portland, Oregon. Ela também receberá ambos os veículos registrados em nome do casal, 75% de todas as contas bancárias conjuntas e uma compensação financeira no valor de $500 mil a ser paga pelo Sr. Parker em um prazo de 90 dias. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Nathan. Além disso, estou emitindo uma ordem permanente proibindo o Sr. Parker de contatar a Sra. Parker de qualquer forma, exceto através de representação legal. Qualquer violação desta ordem resultará em prisão imediata. Nathan assentiu fracamente, sem olhar para cima. Quanto às questões criminais, o juiz continuou, entendo que o Ministério Público está preparando acusações formais contra o Sr. Parker. Essas questões serão tratadas em tribunal criminal separadamente. Mas quero deixar claro, Sr. Parker, suas ações foram desprezíveis. O senhor traiu não apenas sua esposa, mas também a confiança de clientes e colegas. O senhor merece enfrentar a extensão total da lei. Ele bateu o martelo. Caso encerrado. E assim, acabou. 15 anos de casamento dissolvidos com uma batida de martelo. Mas, diferente do que imaginava, não senti tristeza. Senti alívio, senti liberdade. Quando saímos da sala, Catherine me abraçou. Você conseguiu, Jennifer. Você realmente conseguiu. David Chen apertou minha mão. Parabéns, Sra. Parker. Justiça foi feita. Margaret Cole se aproximou, estendendo a mão. Jennifer, você foi incrivelmente forte durante tudo isso. Se precisar de qualquer coisa no futuro, não hesite em me contatar. Obrigada, Margaret, respondi sinceramente. Obrigada por ter me contado a verdade naquele dia. Se não fosse por você, eu poderia ter assinado aqueles papéis sem saber de nada. Ela sorriu levemente. Você merecia saber. Nenhuma mulher deveria passar por isso sem lutar. Enquanto caminhávamos pelo corredor em direção ao elevador, vi Rachel esperando perto da parede. Quando nossos olhos se encontraram, ela se aproximou hesitantemente. Jennifer, ela começou, sua voz baixa. Só queria dizer, obrigada por não me crucificar durante tudo isso. Eu sei que eu não mereço sua bondade, mas... Rachel, interrompi, gentilmente. O que aconteceu, aconteceu. Você cometeu erros, mas também está pagando por eles. Espero que você aprenda com isso e siga em frente. Lágrimas encheram seus olhos. Vou aprender, prometo. E sinto muito, muito mesmo. Assenti e continuei andando. Não tinha mais energia para raiva ou ressentimento. Só queria seguir em frente. Quando saí do prédio do tribunal, o sol estava brilhando intensamente. Era um daqueles dias perfeitos de outono em Portland. Céu azul, ar fresco, folhas coloridas dançando na brisa. Respirei fundo, sentindo como se estivesse respirando pela primeira vez em meses. O que você vai fazer agora? Catherine perguntou, sorrindo. Viver, respondi simplesmente. Vou viver minha vida. Nas semanas seguintes, comecei a reconstruir. Nathan foi formalmente acusado de 9 crimes diferentes e estava aguardando julgamento. Seu advogado tentava negociar um acordo, mas o promotor não estava interessado.
Nathan afrentaria um júri e, com as evidências que tinham, a condenação era praticamente garantida. Quanto a mim, comecei a transformar a casa. Removi tudo que me lembrava de Nathan. Móveis, decorações, até pintei as paredes de cores novas e vibrantes. A casa deixou de ser a nossa casa e se tornou a minha casa. E pela primeira vez senti que realmente pertencia a mim. Recebi uma promoção no trabalho. Meu chefe, impressionado com a minha resiliência durante tudo o que havia passado, me ofereceu a posição de diretora de projetos, com um aumento significativo no salário. Aceitei sem hesitar. Sarah veio me visitar novamente e passamos um fim de semana inteiro planejando viagens que eu sempre quis fazer. Paris, Tóquio, Barcelona, lugares que Nathan nunca quis ir porque eram muito turistas. Agora eu iria sozinha e seria perfeito. Um mês após a audiência final, recebi um cheque de Nathan no valor de $500 mil. Olhei para aquele pedaço de papel por um longo momento. Era mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter de uma vez. Mas não era sobre o dinheiro. Era sobre reconhecimento. Reconhecimento de que eu havia sido prejudicada e que merecia a compensação. Depositei o cheque e imediatamente transferi metade para uma conta poupança. A outra metade usei para fazer algo que sempre quis fazer. Abri minha própria empresa de consultoria. Algo meu, construído por mim, sem depender de ninguém. 2 meses após o divórcio, recebi uma ligação de Catherine. Nathan havia aceitado um acordo com o promotor. Em troca de se declarar culpado de todas as acusações, sua sentença seria reduzida de 20 para 12 anos de prisão. Ainda era uma sentença significativa, mas Nathan queria evitar um julgamento público. Como você se sente sobre isso? Catherine perguntou. Aliviada, respondi honestamente. 12 anos é tempo suficiente para ele refletir sobre o que fez, e eu não preciso reviver tudo em um julgamento. 3 meses após o divórcio, algo inesperado aconteceu. Eu estava em uma cafeteria, trabalhando no meu laptop, quando um homem se aproximou da minha mesa. Desculpe incomodar, mas você deixou isso cair. Ele estendeu-me a caneta. Oh, obrigada, respondi, pegando a caneta. Nossos olhos se encontraram, e houve algo naquele momento, uma faísca, uma conexão. Sou o Daniel, ele disse, estendendo a mão. Daniel Robertson. Jennifer, respondi, apertando a mão. Jennifer Parker. Conversamos por alguns minutos. Ele era arquiteto, trabalhava em um escritório no centro da cidade e tinha um senso de humor que me fez rir genuinamente pela primeira vez em meses. Quando ele pediu meu número, hesitei apenas um segundo antes de dar. Não estava procurando um relacionamento. Não estava pronta para confiar em alguém novamente. Mas talvez já estivesse na hora de começar a abrir meu coração novamente. Daniel e eu começamos a nos encontrar regularmente. Jantares casuais, caminhadas no parque, visitas a museus. Ele era gentil, paciente e, mais importante, honesto. Não havia jogos, não havia segredos. Apenas 2 pessoas conhecendo uma a outra. Quando finalmente contei a ele sobre Nathan e tudo o que havia acontecido, ele ouviu sem julgamento. Você é incrivelmente forte, ele disse, segurando minha mão. Passar por tudo isso e ainda estar aqui, sorrindo, vivendo sua vida, isso é incrível. Não tive outra coisa, respondi. Era lutar ou desistir, e eu não sou do tipo que desiste. Ele sorriu. Eu percebi. 6 meses após o divórcio, estava sentada no meu escritório, meu próprio escritório, com meu nome na porta, quando recebi uma carta. Era de Nathan. Hesitei antes de abrir. Parte de mim queria jogá-la no lixo sem ler, mas a curiosidade venceu. A carta era curta, escrita à mão em papel simples da prisão. Jennifer, sei que não tenho o direito de te escrever. Sei que você provavelmente nem vai ler isso, mas preciso tentar. Sinto muito, por tudo, por ter te traído, por ter te roubado, por ter tentado te destruir. Você não merecia nada disso. Você sempre foi uma esposa incrível, e eu fui um idiota completo por não valorizar o que tinha. Não tô pedindo perdão.
Não espero que você me perdoe, mas queria que você soubesse que reconheço o que fiz e vou passar os próximos 12 anos pagando por isso. Espero que você seja feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Nathan. Li a carta 2 vezes. Então dobrei-a cuidadosamente e coloquei-a em uma gaveta. Não respondi. Não havia nada a dizer. Nathan fazia parte do meu passado e era lá que ele ficaria. Olhei ao redor do meu escritório, as paredes que eu mesma decorei, a mesa que escolhi, os projetos espalhados que eram resultado do meu próprio trabalho árduo. Olhei pela janela para a cidade lá fora, cheia de possibilidades infinitas. Minha vida havia mudado completamente. Eu havia perdido um marido, mas ganhado a mim mesma. Havia perdido a ilusão de um casamento perfeito, mas ganhado a clareza de saber exatamente quem eu era e do que era capaz. Nathan havia tentado me forçar a assinar meu fim naquele dia no escritório, mas em vez disso, eu havia assinado meu recomeço. E que recomeço incrível estava sendo! Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para Daniel. Jantar hoje à noite? Minha escolha de restaurante dessa vez. Ele respondeu quase imediatamente. Mal posso esperar. Sorri, guardei o telefone e voltei ao trabalho. O passado era passado, o futuro estava apenas começando. E dessa vez, era completamente meu.